Muito se fala de satanismo, de maçonaria. Eu não estou misturando os dois e não vou misturar. Eu não tenho conhecimento de fato sobre a maçonaria, até porque a maçonaria é uma instituição que tem seus rituais e pactos secretos. Então nós sabemos de algumas coisas que alguns religiosos nos denunciaram, a começar pelo Papa Clemente XII, lá no século XVIII, que condenou a prática maçônica porque entendia que o deus bode cultuado pelos maçons, o deus Baphomet, que é o mesmo que carrega a simbologia bolsonarista, esse deus Baphomet não é um deus cristão, ele é, para os católicos, Satanás, Lúcifer, conforme vocês podem ver, inclusive, nesta reportagem da BBC que eu coloco aqui para vocês, para que vocês acompanhem. Não se trata de mera opinião, nós estamos falando sobre a história humana. E ela tem padrões e tem conceitos que são partilhados universalmente pela comunidade científica. Então eu estou te dando a possibilidade de libertação por meio da razão, por meio da inteligência. O pacto que seria celebrado entre os maçons que racharam a igreja evangélica, na história da igreja presbiteriana, no início do século XX, houve um racha entre aqueles que achavam que poderia-se ter uma relação com os maçons e poderia-se partilhar os cultos, e outra parte que disse que isso era impossível. Então houve um racha na igreja presbiteriana, onde tem uma vertente que aceita a maçonaria e outra vertente que não aceita a maçonaria, assim como os batistas. Uma vertente aceita a maçonaria e outra vertente não aceita. Mas os líderes religiosos protestantes neopentecostais foram sendo cada vez mais cooptados para o núcleo da maçonaria. Até porque a Igreja Católica foi a única que apresentou uma restrição pesada à maçonaria. Então os maçons se articularam a vários evangélicos e encontraram um campo mais propício para que eles pudessem tentar chegar ao poder juntos. Um deles, muito conhecido, abortista também, assim como o presidente Bolsonaro, o bispo Edir Macedo, que é um dito religioso. Eu, como católico e como cristão, desconheço qualquer religiosidade deste homem, inclusive o qualificaria como um falso profeta, mas ele é considerado por uma parte aí dos fiéis protestantes como sendo um homem de religião. Esse homem que já pregou o aborto, indo totalmente contra os princípios cristãos. Aqui não se trata de se chocar se o aborto é certo ou errado. Eu estou fazendo uma comparação ética entre o pensamento cristão, o que eles se pregam, o que eles pregam aos outros e a prática deles. Então, eu estou falando que este homem, Edir Macedo, como vocês podem ver, já defendeu o aborto. Eu sou a favor do aborto, sim. Eu sou e digo isso alto e bom som, com toda a fé do meu coração, e não tenho medo nenhum de pecar. E se eu estou pecando, eu cometo esse pecado consciente. Se eu não acredito nisso. Porque é uma questão de inteligência, não é questão nem de fé, é uma questão de inteligência, de razão. Eu pergunto, o que é melhor? Um aborto ou uma criança mendigando, vivendo no lixão? O que é melhor? A Bíblia fala que é melhor a pessoa não ter nascido do que nascer e viver o inferno. Assim como Bolsonaro tentou abortar o seu filho Renan. A união desses dois, junto com a maçonaria, tem um propósito muito interessante. O domínio político simbólico sobre o maior país católico do mundo, que já foi conquistado por 4 anos pelo Edir Macedo através do Bolsonaro, e agora começar a ir para cima da Igreja Católica, para ganhar os espaços da Igreja Católica. Inclusive ganhando o governo de São Paulo com o maçom também Tarcísio, né? O Tarcísio é um maçom, engenheiro, né? Maçom, que tem que assumir a sua seita perante o eleitorado, e ele tem o projeto de, junto com esses maçons protestantes, dominar São Paulo para Edir Macedo. Ou seja, a Igreja Universal dominaria o maior país católico e o maior estado católico do planeta, que leva o nome de São Paulo, símbolo maior católico. Será o maior desastre para a Igreja Católica de todos os tempos. É a perda e o início de uma caça aos católicos, às práticas,
A primeira-dama já manifestou em 2018 a sua profunda intolerância à Nossa Senhora, que é vista como demoníaca por parte destas seitas que ela e Damares Alves seguem, que são seitas mais extremistas, neopentecostais, e a guerra só vai iniciar agora. Então é muito importante que você, católico, ouça o Papa, ouça o arcebispo Brandi, e não um ou outro padre fascista que infelizmente ainda existem em nossas paróquias.